Você já parou para pensar que hora é que nascem os bebês? Uma pergunta não tão relevante assim, mas dá para a gente responder isso sim, com dados. Alô, você que quer saber mais sobre estatística e análise de dados, uma habilidade cada vez mais valorizada nos profissionais de hoje e do futuro, este é o canal Fritando Dados, um canal que te ajuda a trilhar esse conhecimento de análise de dados. Eu sou Roberto Colassopo e hoje a gente vai responder essa pergunta: que hora é que nascem os bebês? Para isso, gente, eu vou utilizar a tabela dinâmica, que é, na verdade, o mote desse nosso vídeo de hoje, porque eu quero que vocês aprendam assim, ter muita habilidade com tabela dinâmica, é assim a base para a gente poder fazer uma boa análise de dados. Eu vou chamar aqui uma tabela em que tem todos os nenéns que nasceram, todos os bebês que nasceram no estado de São Paulo em 2018. Como é que eu achei essa tabela? Eu fui no Google, aqui está o Google, digitei SINASC. Como é que eu sei isso? SINASC é o Sistema Nacional de Nascidos Vivos. Então, lá dentro do SINASC vão ter todas as tabelas, os registros desses nenéns que nasceram. Vamos esperar aqui chegar. Ó, DataSUS, SINASC, muito bem. Eu fui procurar lá dentro do SINASC e achei algumas coisas. Nos serviços aqui, ó, serviços, nós temos transferência, download de arquivos. Então veja como eu achei esses dados. Tem vários dados para a gente poder tirar. Eu tenho arquivos dissemináveis para a tabulação do sistema de nascidos vivos, SINASC, muito bem. No SINASC eu posso baixar os arquivos, arquivos de dados, e eu peguei e falei, olha, de 2018. 2018 é o que me interessa. O último registro que tem. São preliminares, mas já vamos dizer assim, já está quase tudo ali. De São Paulo. Eu enviei esse formulário e me voltou, sabe o quê? Voltou este arquivo aqui, um arquivo DNSP de 2018, um arquivo DBF. Então dá uma olhada aqui, gente. Olha a quantidade de informação que tem aqui, mas eu preciso ler essa informação. Como é que eu faço isso? Eu preciso ter alguma coisa, alguma ferramenta, algo que me possa organizar essa informação para eu ler. Abri esse arquivo DBF no Excel e veja só o que apareceu. Muito bem, já começou a aparecer algo bem mais palatável. Então, vamos trabalhar no Excel? Veja só o que eu tenho aqui. Eu tenho, na primeira linha desse arquivo, é uma tabela no Excel. Na primeira linha do arquivo sempre vai ter o nome das variáveis. Isso é um formato de bases de dados. O que é uma base de dados? Base de dados onde tem os registros de todos os casos que você quer analisar. Então, caso a caso. Quem são os casos aqui? São os bebês que nasceram. Nasceram onde? Nasceram em São Paulo no ano de 2018. Muito bem. Eu tenho vários bebês aqui. Ó. Então, vamos dar uma olhada só para vocês terem uma ideia de quantos bebês tem nesta base de dados. Base de casos. Base de bebês. Então, cada linha é um bebê. E tem um monte de informação desse bebê que nasceu. São 606.134 linhas nessa base. Acabou. Então, vamos ver lá para cima. Tem 606.133 casos, porque a primeira linha é o nome das variáveis, né? Vamos dar uma olhada nessa base? Gente, olha, eu estou descendo aqui para vocês verem a quantidade de informação. Tem mais variáveis para lá, ó. A quantidade de informação que tem nessa base de dados. Vou ficar aqui apertando esse page down aqui, vai aparecer muita informação. Não dá para a gente analisar essa quantidade de informação sem a gente ter uma ferramenta. Muito bem, qual ferramenta que é mais legal para a gente fazer uma análise de dados básica para responder a pergunta: que hora é que nascem os nenéns? Eu preciso ter os nenéns todos
registrados e preciso ter um campo, uma variável que vai se chamar hora. Então eu tenho que procurar aqui origem, número, prefixo, etc, local, idade. Olha, tem coisas da mãe, idade da mãe. Gente, nós vamos fazer muito vídeo com essa base de dados. É bem interessante essa base de dados. Eu quero saber primeiro hora. Hora nasc, quer dizer, a hora de nascimento. Então vamos ver como é que está o formato disso. Está um formato de texto, não está legal, está muito ruim isso aí. Ó. 10030635. Então eu preciso transformar isso em números, só para a gente fazer uma análise bem básica. Eu vou selecionar essa coluna S aqui, onde tem a coluna da hora de nascimento de todos os nenéns. Vou no Excel mesmo, em dados, vou transformar de texto para colunas. Eu vou deixar ele fazer, porque ele vai fazer direitinho. Ó. Isso aqui, concluir. Ele está pensando e transformou. Transformou todos os dados aqui num número. E agora a mágica. Eu vou olhar para todos esses números ao mesmo tempo. Com quem? Com a tabela dinâmica. Vamos lá? Inserir uma tabela dinâmica. Eu vou, em outros vídeos, dar um passo a passo, como é que se usa a tabela dinâmica. Hoje eu quero estimular vocês a entender que a tabela dinâmica é excelente para fazer uma boa análise de dados. Uma nova planilha, vai ficar uma nova planilha aqui, está lendo os dados, então a gente pode fazer, tomar um café, voltar, etc e tal. Vamos esperar ele ler os dados, porque, são 600 e tralalá nenéns que nasceram em 2008 no estado de São Paulo. Imagina a base do Brasil como um todo. Vamos ver. Lendo os dados. É bom para a gente dar uma relaxada. Esse é o momento relax, na hora de fritar os dados. Aí nós vamos fritar. Opa, chegou o momento de fritar os dados. Aqui eu tenho o campo da tabela dinâmica, os campos da tabela. Na verdade, assim, aqui eu tenho os comandos da tabela dinâmica e aqui eu tenho o relatório. O relatório é onde vai ter o resumo que eu quero saber. Vou pegar a coluna que tem a hora de nascimento, achei a coluna aqui. Vou pegar essa coluna, vou levar para a linha. Vamos ver o que acontece. Vai aparecer 0, 1, 2, 10, tal, vamos ver até o final para aparecer. Tem uns vazios aqui, mas 23,59. Então é um número isso aqui, cara. Então eu vou ter que dar um jeito de agrupar por hora aqui. Então vamos ver assim, ó, isso aqui está em número inteiro, né? Não tá em hora mesmo, né? Mas fazendo uma espécie de gambiarrinha, eu vou agrupar esses números de 0 a 23,59, né? De 100 em 100. Muito bem, vamos dar uma olhada? Por que 100 em 100? Porque a cada 100 começa uma hora nova. Olha lá. A 0 até 99, na verdade até 0,60, né? 59, desculpa, 59. Não vai ter nada depois de 59, de 100 a 159. Mas na verdade isso aqui, ó, quem nasceu à meia-noite até 1h. Quem nasceu da 1h até as 2 da madrugada, né? Quem nasceu, vamos lá, das 14 até as 15, então das 15 em diante. Depois, olha, tem 23 até 23,99, na verdade até 0h. Então aqui eu tenho as 24 horas. Eu vou tirar esse vazio, só para a gente não aparecer isso no gráfico. Tirei o vazio. Vou pegar, por exemplo, essa coluna origem que está toda marcada com uns. Vou agrupar os casos por contagem. Então são quantos casos nasceram da 0h até a 1h. Vamos ver aqui, ó, 17.070 e por aí vai. Eu quero ver como é que é a curva de nascimento hora a hora, pelo volume. Então, suponho que tem todos os dias aí de 2018, vou inserir aqui um gráfico mostrando esta curva. Vamos analisar, olha só que interessante esse gráfico. Vamos analisar o que está acontecendo nesse gráfico. Está acontecendo o seguinte, ó,
0, 1 da manhã, 2, 3, 4, 5. Estou fritando dados, é o momento de olhar para o gráfico que apareceu na tua frente. Se olha 5, 6 da manhã, 7 da manhã, 7 da manhã começa a aumentar o volume de casos que nasceram. Então tem mais gente nascendo 7 da manhã, 8 da manhã, 9, 10. O que é isso, né? 10 da manhã. Gente, como nasce neném às 10 da manhã? Que interessante. Você sabe que eu tinha uma predição de que os nenéns nasciam a qualquer hora. É uma coisa que vem da natureza. Que hora que o neném vai nascer? Por que nasce 10 horas da manhã, neném? Por que será? 11 horas? Tal. Gente, isso aqui é muito interessante. Olha, neném não nasce, quer dizer, nasce menos. Aí que vai caindo, nasce menos às 13. Quer dizer, na hora do almoço. Neném espera a hora do almoço. A mãe fala assim, não, vamos almoçar, depois eu tenho neném. Que interessante. E olha esse dado aqui, esse ponto aqui, esse outro ponto. Opa, não vai? Vai. Ficou tudo escuro. Opa, não vai? E agora? Justamente, está fazendo alguma coisa no meu computador. Vamos voltar. Tem que esperar voltar esse troço aqui. Se não voltar, vou perder essa análise. Então, vai ou não vai? Por que não vai? Ai, ai. Por que não vai? Essa é uma pergunta. Por que não vai? Tá gravando, já tem 11 minutos esse texto aqui. Vamos ver. Bom, chegou? Opa, foi. Então, como eu estava dizendo, veja só, essa curva aumenta para perto de 10 da manhã, é um pico 10 da manhã, depois vai caindo. Às 13 horas tem uma queda, depois continua um pouco à tarde, vai caindo. Às 19 horas, hora do jantar, cai um pouco mais, depois vai caindo, depois de noite, volta, isso aqui é o dia seguinte, então é um ciclo. Esse dia seguinte vai de manhã, de madrugada e tal, depois começa tudo de novo. Muito interessante, né? Por que será que está acontecendo isso? Por quê? Uma boa hipótese quer dizer o seguinte, os nenéns, os bebês hoje nascem de duas formas. Ou por parto natural, parto normal, ou por parto cesariana. A cesariana, será que acontece a todo momento também? Porque o parto normal talvez aconteça em todo momento, e talvez a cesariana não. Então vamos procurar uma coisa que não dá, a gente não consegue ficar parado diante de uma informação que a gente não descobriu o porquê que tem aquele comportamento, né? Então vamos lá, vamos olhar se eu tenho local de nascimento, idade da mãe, eu tenho gestação, gravidez, parto. Parto é justamente a variável que é o tipo de parto. Vamos lá. Coloquei aqui na legenda para ver os tipos de parto. Tem parto tipo 1, tipo 2, tipo 9, é um parto que não sabe o que é, e o vazio, né? Tem alguns vazios aí. Eu vou selecionar só o parto 1 e 2, que no fundo eu já sei o que é. O parto do tipo 1 é o parto normal. E o parto do tipo 2 é o parto cesariana. Dá uma olhada a diferença. Fazer análise de dados é procurar diferenças, é procurar você explicar por que será que tem comportamentos diferentes, ou será que tem comportamentos diferentes? E tem mesmo. Olha só o comportamento da curva, ou seja, da quantidade de partos que é feita de forma cesariana, né? Que é justamente mais parecida com a curva total, né? E como o parto normal, ele vem, assim, tem 10 mil partos normais, ou um pouco mais aí, perto do meio-dia, sei lá, durante o dia todo, né? Vamos analisar aqui, olha.
Me parece que de madrugada tem muito pouco parto do tipo cesariana. Depois aumenta essa quantidade de parto cesariana, tendo um pico às 10 da manhã. Aí, a hora do almoço, para de ter parto cesariana. À tarde, tem vários partos cesariana e tal, mas 7 horas da noite, pouco parto, vai caindo à noite, vai caindo parto cesariana, de madrugada, ninguém. Esse gráfico aqui é muito revelador. Respondendo à pergunta, então, que hora que nascem os nenéns? Que hora que nascem os bebês? A resposta é depende. Depende do quê? Depende do parto que esse neném nasceu. Para partos normais, tanto faz. Qualquer hora é hora de nascer neném em partos normais. Agora, cesariana tem hora marcada. Talvez o médico e a mãe se sintam mais confortáveis na hora assim, começa às 7, 8, 9, 10 horas é o horário de pico, 11 horas também. Depois tem hora do almoço, ninguém tem parto cesariana. À tarde tem bastante parto cesariana, a hora do jantar, 7 horas da noite. Depois vai caindo de madrugada sem parto cesariana. Muito diferente esse comportamento. Aprendemos aprendemos com essa base de dados. E veja só como foi útil fazer esse agrupamento dos casos, entender um pouco melhor. Eu acho que essa base de dados vai dar muito pano para manga. A gente vai fazer muita análise aqui no Fritando Dados. Para vocês verem a importância de ter uma boa ferramenta que olha para os dados, que resume os dados, que a gente consiga tirar informação daquela quantidade enorme de registros que tem nessas bases de dados. Sem elas, porém, a gente não consegue enxergar nada. Agora, com uma ferramenta e uma habilidade básica de fazer análise, a gente consegue responder boas perguntas. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e acompanhe a gente no nosso canal. Um abraço!